Olá, estamos de volta para a nossa segunda sabatina da noite, nesta quarta-feira. Agora a gente recebe a Valéria Mourato. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Quero começar agradecendo a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Então, sempre em nome de ACID, com apoio da OAB, que estão, as duas entidades estão nos apoiando nesse momento democrático, para que os candidatos tenham oportunidade, de se apresentarem, de falar das suas propostas. A primeira parte, Valéria, a gente faz as perguntas. Gente, isso é ao vivo. É ao vivo. A gente faz as perguntas que são feitas pela editoria aqui do Agora e depois a gente passa para uma segunda etapa, que são as perguntas que vieram das entidades representativas, das instituições de ensino superior e também dos internautas. Então, a gente já vai começar, porque o tempo passa muito rápido, com já a primeira pergunta. Valéria, você é educadora, atuou na área, muitos anos em Divinópolis, inclusive ocupou cargos importantes. No entanto, há anos passou a se dedicar a causas de sindicatos, Foi um chamado, afinidade ou uma questão financeira? Bom, eu sou professora de formação e comecei a atuar, como professora e a partir daí a sofrer as agruras do magistério, da desvalorização dos professores e professoras. À época eu comecei a trabalhar como professora do governo do estado e expandi depois para a rede privada e para a rede municipal. E aí eu comecei a militar nas causas que nos traziam problemas, como por exemplo, à época era a questão dos contratados, a gente chamava contratados. Os contratados, ao final do ano, não sabiam se teriam continuidade em fevereiro do ano que vem. Então essa instabilidade foi do início da minha luta. E as lutas vão aparecendo, e vão sendo necessárias. E eu não sou de fugir à luta. E aí... Foi quando tudo começou? Foi quando tudo começou, porque aí eu comecei a trabalhar e a me destacar, como liderança nesses espaços, na escola, nos movimentos que eram necessários, fazer inclusive movimento de greve, tá na liderança. E a partir de então... eu fui convidada para compor chapa de sindicato. Primeiro, do Sintran, à época que abarcava todo o servidor público municipal de Divinópolis e região, não era Sintente ainda, não era desmembrado. E depois para o Simpro. Todas as duas causas, ou todas as duas entidades, eu fui convidada para atuar por pais de alunos meus, que também eram professores, e que me convidaram a compor as chapas. Então, veio a minha luta, do movimento sindical, ou no movimento sindical, ela veio do meu fazer. Foi um convite pela própria pessoa que fui, que sempre defendi, aí sempre estive à frente das lutas do interesse da categoria. Ok. Os sindicalistas, eles recebem críticas de vários setores, falam que eles não gostam de trabalhar, que ocupam os cargos, às vezes para aparecer, às vezes para ganhar dinheiro, sem trabalhar. O que você tem a dizer para estas pessoas? Olha, isso me espanta muito, porque a gente trabalha e trabalha muito, eu trabalho muito. Mas eu entendo quem diz isso, porque existem pessoas e pessoas, em todas as categorias, à frente de todas as entidades. Então, nós temos médicos e médicos, nós temos professores e professores, padres e padres, sindicalistas e sindicalistas. Então, isso tudo eu entendo, e a linha de atuação que eu escolhi para trabalhar é uma linha de atuação que a gente chama de um sindicalismo classista, que é aquele que defende a classe trabalhadora como um todo. Eu sou presidenta, estou licenciada do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Minas Gerais, mas o Simpro não defende só a categoria de professores. Ele entra na luta por todos os trabalhadores e trabalhadoras, para a emancipação de todos os trabalhadores e trabalhadoras.
Então, eu não vejo, né, o salário que eu recebo enquanto sindicalista é o salário que eu receberia dentro da sala de aula. Aliás, hoje eu recebo como aposentada da prefeitura e as aulas que eu daria na escola que eu trabalho, que eu tenho a carteira assinada e que sou requisitada para o Simpro. Então, hoje não recebo mais enquanto Simpro porque estou licenciada. Mas é isso, existem pessoas e eu tenho plena consciência de quem conhece o meu trabalho, sabe muito bem do que eu estou falando, tanto que a gente trabalha, tanto que a gente defende, em especial porque eu estou também à frente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que tem no seu bojo diversas categorias do Estado todo, então eu trabalho pelo Estado inteiro, pelos professores e também para as demais categorias. Algumas pessoas dizem, Valéria, que... Acordo 5h30 da manhã para ir para a porta de fábrica, porque tem na minha categoria, tem metalúrgico, sim, e deito depois das 9h30, 10 horas que eu saio da porta de escola para poder ir para casa. Então é mais ou menos assim. Praticamente mais do que o dia todo? São 12 horas. Algumas pessoas dizem, inclusive próprios homens, que as mulheres são mais machistas do que os próprios homens, porque votam nos homens. Então, você acredita que é por isso que no meio político a maioria dominante ainda é homem? Não. Eu acredito que é porque nós não temos espaço, nós não temos oportunidade. E não temos oportunidade por vários fatores. O primeiro fator é a exclusão que se faz dentro dos partidos, dentro dos próprios partidos, né? Há ainda hoje, infelizmente, nós temos visto alguns partidos, isso não está no meu, quem quiser pode verificar que o nosso partido tem 45% de vagas femininas, né, sendo ocupada, mas tem partidos que pegaram 1/3 de mulheres, né, para compor e que não nem financiamento para essas mulheres, né, oferecem. Então, isso é uma exclusão interna. Então, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é porque ainda é para nós a carga do trabalho doméstico, da obrigação do lar, da obrigação do cuidar, da obrigação do maternar sozinha, né? E isso requer um trabalho 24 horas, né? Ser mãe, você sabe disso. Você é dona da casa, sabe do que eu estou dizendo. Todos que estão me assistindo sabem disso. E nós temos pouco tempo, nos resta para a formação e para a participação política. Então, esse também é mais um dos motivos porque nós não temos mulheres no parlamento. Porque há a exclusão por parte partidária e porque nós ainda temos a sobrecarga de trabalho que nos impede de ocupar cargos porque não temos tempo para formação. Sim, mas você não acredita que esta realidade tem mudado nos últimos anos? Por exemplo, nós temos para a presidência da República 2 mulheres. Sim. Ao governo de Minas, várias, me parece que são 4 ou 5, mas mesmo assim, os olhares, as preferências ainda são em cima. Há uma polarização para 2 pessoas, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. Eu vejo que nós temos ocupado espaço. A nossa luta tem valido a pena. Nós temos ocupado espaço que ainda não é o suficiente. Essa polarização. E aí você observa, né, que as coligações e as organizações partidárias, elas se organizaram de forma a ainda ter visibilidade para 2 candidatos homens que estão polarizados em nível federal e também em nível estadual. E o tempo de TV das mulheres também é muito menor do que desses 2 candidatos. Então, poder participar do processo mas não seria questão partidária de coligação? Seria também. De organização e de escolha ali interna, né? Sim. Eu acho que estamos avançando, isso é muito claro, tanto que eu estou aqui, né? Mas ainda há muito que se fazer, né? Ainda há muito que avançar. Sim. Mais uma pergunta, Valéria. Existem outras mulheres de Divinópolis que são candidatas a deputadas estaduais
e compartilham de pautas parecidas com as suas. Qual é o seu diferencial em relação a elas? Olha, eu não sei se tenho diferencial. Eu tenho história, né? Eu tenho mais de 30 anos como professora, mais de 25 anos como sindicalista, dois mandatos, estou no meu segundo mandato à frente do Sindicato dos Professores, que é de base estadual, e da CTB, que é também de base estadual, então conheço, porque tive que atuar no estado todo. Sim. Né? E tenho a experiência do público e do privado. Então eu fui funcionária pública, fui secretária adjunta de educação, sei a necessidade de fazer, de ter diálogo entre o executivo e o legislativo, né? E tenho também a experiência da escola privada e da negociação com o patronal privado. Essa é a minha história. Não sei se é um diferencial, é a minha história. Então, você foi candidata a vereadora, né? E isso tem cerca de 10 anos, a última tentativa, Sim. né? O que te levou a ficar muito tempo afastada da política? As obrigações sindicais? Na verdade, eu assumi quando fui muito bem votada, mas não me elegi por questão da coligação, eu tinha assumido o compromisso de que, se isso acontecesse, eu assumiria a parte administrativa do Sindicato dos Professores, né? E da federação. Então, eu fui liberada pelo município para a federação e já tinha liberação da escola privada para o Simpro. Então, fui fazer esse trabalho. E fazer esse trabalho nessas entidades que é de base estadual me fez, por óbvio, ficar mais afastada de Divinópolis, porque tinha que percorrer o estado todo. Então, com isso, foi uma opção de me preparar para voltar agora como candidata a deputada estadual. Ok, com sua resposta, a gente encerra essa primeira parte da sabatina. Vamos para a segunda, sempre em nome da CID, que nos apoia, e também da OAB. Agora você irá responder as perguntas que chegaram à redação do Agora, com questionamentos de diversos setores. Então vamos à primeira. O que você pretende fazer para melhorar o Sistema Único de Saúde? É uma pergunta que vem da Faculdade UNA. Muito bem. Olha, a primeira questão que nós precisamos trabalhar é junto ao Congresso Nacional para a derrubada ou para a reversão da Emenda Constitucional 95, porque ela congela os gastos em saúde, educação, assistência social por 20 anos. E isso impede investimento. E por isso o Sistema Único de Saúde está tão engessado, porque não tem investimento. Vocês viram hoje, né, para atrapalhar, para piorar mais ainda, houve uma retirada do governo federal dos medicamentos da farmácia popular, né, de medicamentos para diabetes. Então, o que nós precisamos? Nós não temos que retirar dinheiro do orçamento da saúde, do orçamento da educação, do orçamento da assistência social. Isso eu entendo que é em nível federal, mas o Parlamento Mineiro tem diálogo com os deputados federais. E é isso que nós pretendemos fazer. Em nível federal, dialogar com o Congresso Nacional, com os deputados eleitos, para que seja derrubada a Emenda Constitucional 95. E aqui em Minas Gerais, nós precisamos lutar, fiscalizar e lutar para a aplicação dos 15% percentual de investimento na saúde. Muito obrigada. Vamos mais a uma pergunta. Eu falo bastante. Quais são as 3 iniciativas prioritárias em prol de Divinópolis que devem merecer sua atenção caso você seja eleita? O professor Márcio Almeida. Pois bem, primeiro um abraço para o professor Márcio Almeida e também para os professores da UNA, se foram eles que fizeram as perguntas ou se foram os alunos, são da minha base, né, do Simpro. Eu quero agradecer a participação. Olha, o meu mandato será um mandato de ouvir, será um mandato, eu tenho feito campanha ouvindo as pessoas e vendo as necessidades de cada região.
Então, aqui em Divinópolis, nós sabemos que precisamos trabalhar junto ao governo do estado, e já fizemos isso, né? Já começamos a fazer isso. A Alexandra sabe disso, porque foi um pleito dela, da presidenta da ACID, que é uma interlocução com o governo do estado, para que venha o gasoduto para Divinópolis, para que venham mais empresas também, que sejam possíveis mais empresas. Então, a questão de geração de emprego decente, com direitos para os trabalhadores e trabalhadoras, é uma das prioridades que nós precisamos ter, não só para Divinópolis, como também para a região centro-oeste. Nós precisamos trabalhar com o governo do estado para dar um jeito nesse hospital regional também, né, gente? Porque como é que nós vamos ficar com isso? Uma cidade polo como Divinópolis, com um hospital inacabado e sofrendo as agruras na UPA, como a gente tem visto que tem acontecido no Hospital São João de Deus. E por fim, eu gostaria muito, né, que Divinópolis fosse plano de carreira dos professores, dos trabalhadores em educação, que foi construída em 2010 e aprovada em 2012, fosse modelo para a região centro-oeste. Então, acho que nós precisamos fazer uma interlocução com os prefeitos para que priorizem a educação e que tenham como olhar para a educação, uma educação democrática que valorize os trabalhadores e trabalhadoras. Ok. Então, vamos para mais uma pergunta. Qual a sua opinião sobre a urna eletrônica? Você acha que ela é confiável? A pergunta do Paulo César Xavier, um dos internautas do Agora. Obrigada, Paulo. Olha, não sou eu que acho, né? Está comprovado. O sistema eleitoral brasileiro, ele é modelo. Nós, não sei quantos anos tem o Paulo, mas nós que vivenciamos as eleições no papel, né, sabemos o que é aquilo. É a dificuldade no país continental de apuração e a possibilidade de fraude. A urna eletrônica não é possível, já foi comprovado, o TSE já comprovou, né? E os hackers também já comprovaram que não é possível violar. Então, eu confio e acho que nós temos um sistema de votação eletrônica. A urna eletrônica, ela é um exemplo e nós precisamos continuar com ela. Ok. Mais uma pergunta, sorteando. Qual a sua opinião sobre o fundão eleitoral? Você utilizou? É a pergunta do Kleber Túlio da Silva. Obrigada, Kleber. Sim, o meu partido utiliza o fundo eleitoral. E utiliza porque nós não temos financiamento de empresas, de grandes empresas. Esses partidos que dizem que não precisam do fundo eleitoral é porque eles recebem financiamento de empresas. Um partido como o meu, PCdoB, que está numa federação, que defende a classe trabalhadora, ele não recebe dinheiro de empresa. E é a possibilidade de eu estar aqui. Eu só estou aqui disputando uma eleição, que a eleição prevê custos com combustível, com pessoas, e olha que para rodar, eu já rodei mais de 300 mil quilômetros, né? Desde que comecei essa campanha, desde a pré-campanha, né? Isso é custoso. Nós precisamos de dinheiro para isso e dinheiro que venha de um financiamento público, porque aí você não tem que ficar devendo favores a empresas e depois ficar fazendo leis que não privilegiem os trabalhadores e trabalhadoras e privilegiem somente o grande empresariado. Ok, então vamos para a última pergunta dessa sabatina. Nos últimos anos, especialmente em razão da pandemia, vivenciamos grande evasão escolar, sua área. Quais são as suas propostas para a permanência estudantil nas escolas? É uma pergunta que vem da UENG. Que delícia, hein? Caiu essa pergunta. Nós temos discutido. Primeiro, a gente vivenciou muito de perto o que foi a pandemia para os professores, professoras e para os estudantes, dos dois setores, do setor privado,
que os professores tiveram que se virar da noite para o dia, sem recurso, sem capacitação, mas se viraram para a implementação das aulas remotas, para que não houvesse grandes prejuízos aí para os estudantes. O setor público, nós tivemos um governador que não investiu na educação, na tecnologia que precisava durante a pandemia. E isso o que aconteceu? A defasagem dos alunos de fato. Então, o que nós precisamos, e eu tenho defendido muito, desde que estávamos durante a pandemia, a necessidade de um plano de recuperação pedagógica, mas que não seja um plano de recuperação pedagógica conteudista. Quem voltou para a escola foi um outro alunado, foi um outro estudante. Um estudante que está emocionalmente abalado porque ficou em casa durante 2 anos, não teve convívio social. Os estudantes dos anos iniciais estão extremamente, voltaram sem autonomia que precisa ser desenvolvida, inclusive para passar a página, né? E os estudantes dos anos finais, eles não tiveram a possibilidade do conteúdo, mas voltaram com perdas também emocionais, que perderam pais. Nós tivemos mais de 670 mortos no país, né? 670 mil mortos no país. Então, qual é a nossa proposta? É que haja um plano de recuperação pedagógica que inclua todos os atores da educação, que seja professor, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, psicólogos e assistente social e o professor, porque esse professor e professora que voltou também é fruto da pandemia, sofreu as agruras da pandemia. Ok, obrigada, Valéria. Seu tempo acabou. 30 segundos, por favor, para as suas considerações finais. Muito bem, pessoal. Eu espero ter respondido as perguntas e quero dizer a vocês que quem ainda não tem candidato, nos procure no Instagram, Valéria Pérez Morato. Meu nome é Diurna Valéria Morato. Eu peço o seu voto, 65123. Ok, obrigada a você que esteve com a gente nessas 2 sabatinas de hoje e a você também que participou enviando perguntas para serem direcionadas aos candidatos. A gente volta amanhã, sempre nos mesmos horários, às 19h30 e às 20 horas, com mais 2 sabatinas. Até lá!